Foi indescritível, foi fantástico, foi adorável essa experiência. Aqui, ó, também uma aula de campo agora num curso para professores no interior, mas que foi aberta para toda a comunidade, que foi a celebração do Festival de Solstício de Inverno no leito do rio Carnaúba, que é um rio sazonal, então ele, a maior parte do tempo não tem água no rio, tem areia. Então fizemos a celebração do solstício de inverno. Eu já fiz inúmeras celebrações de solstício de inverno e de equinócio por aí, né? Então, nas vezes em que eu coloquei essas sugestões assim em prática, dentro de uma disciplina semestral regular, eu passava um mês orientando os alunos para essas atividades de olharem diariamente para a Lua, desenharem a Lua, olharem para o céu, acompanharem as mudanças associadas à Lua, na cor, no brilho, tamanho, o caminho que ela descreve no céu, as inclinações daquelas pontinhas dela ou das manchas que ela tem, os horários dos locais que nasce, que se põe, e também para olhar, acompanhar outros astros, e as demais peculiaridades observadas no céu e em si mesmo. O que é que muda em si? O que é que você está sentindo? Como você está sentindo? Quando Paula me trouxe a declaração da menina que olhava para a lua, e aí quando estava tristinha, ela deitava no chão, é isso mesmo. Quem tem contato com isso sabe que é isso. O astrônomo não sabe, ou melhor, muitos astrônomos sabem, mas muitos astrônomos não sabem, porque isso é outro departamento, isso não é intelecto, não é? E essa questão, como vai transformar em mim, o que é isso? É astrologia, a pessoa já tem um revertério interno, assim, um conflito quase insuperável. Sai dessa que não é por aí. É preciso rever a visão de mundo, não é por aí. Então, as transformações em si mesmo, sim, associado a esse contato com o ambiente. O céu sendo ambiente, como ele é. Então, eu passava um mês, porque um mês é um intervalo de tempo mínimo, né, para um ciclo lunar se completar. E é importante vivenciar o ciclo. Não saber que ele tem tantos dias e que acontece assim, vivenciar. Moro aqui, quero saber como é que é o negócio. Então, pelo menos um mês. E de preferência, uns 3 ou 4 ciclos, que aí sim você vai incorporando. Você incorpora tanto que agora você é capaz de saber, dentro dessa sala fechada, durante o dia, etc., onde está a Lua e como é que ela vai estar, mesmo que ela não estiver visível. Então, enquanto eu fazia aquilo, que ia passando aquilo, eu ia trabalhando em paralelo com os alunos diversos mitos cosmogônicos de outras culturas, ia trazendo à tona aquilo para trabalhar. Então, aulas, mais uma atividade, aulas com os conhecedores tradicionais, que é um outro conhecer e uma outra integração na escola. Então, aulas de campo ou na escola, mas preferencialmente de campo, porque eles são naturalmente peripatéticos. Então, aulas ministradas por conhecedores tradicionais da região. Então, essa proposta que eu estou comentando aqui, ela pode ser muito aprofundada e enriquecida se a gente levá-la para o estágio seguinte. O estágio seguinte é colocar as crianças e os jovens em contato direto com os conhecedores tradicionais. Que esses conhecedores, além de mestres sábios, eles são generosos nos ensinamentos que nos dão. Então, você precisa procurar aqueles que ainda existem nas comunidades onde lecionam, nas famílias dos seus alunos ou na sua própria família, e planejar estratégias para levar seus alunos para aulas de campo ministradas por conhecedores locais. Daqui a pouco, um pouco mais abaixo, eu vou exemplificar isso, tá certo? Eu falei, né? Essa apresentação um pouco mais longa, eu espero que vocês ainda estejam com interesse. Vocês estão com interesse? Sim. Pronto. Então, vou continuar. E agora vou comentar sobre os nossos projetos de educação intercultural e integração geracional
que foram apoiados pelo CNPq. Então, o Brasil ele é um país multicultural. Então, os brasileiros em geral estão mais ou menos confortáveis, né? Apesar do preconceito ainda ser muito frequente, estão mais ou menos confortáveis com as suas experiências diárias no que diz respeito a diferentes visões de mundo. Os professores brasileiros não. Porque as habilidades interculturais necessárias para se lidar de modo apropriado com tal cenário multicultural não fazem parte das exigências curriculares para a formação de professores. E menos ainda se eles forem se tornar professores de ciência ou de astronomia. Então, os professores brasileiros, no geral, eles não estão confortáveis com tal diversidade de visões na sala de aula. Então, eles evitam o conhecimento tradicional local e, essencialmente, eles nunca incluem nada disso no estudo sério na escola, a não ser naqueles estereótipos que a gente já conhece, né? Que é o dia do folclore, o dia do índio, o dia da consciência negra, a semana da cultura, que é tudo estereotipado, aquele tipo de coisa. Mas para um estudo sério, aquilo não vai para a sala de aula. Então, porque aquilo não consta, essencialmente porque aquilo não consta da formação, não está na cultura em que você vive, respira e conhece, não consta da formação que receberam, nem dos livros didáticos adotados, nem a coordenação ou a direção das escolas vão exigir que eles façam essa inclusão, né? Então, eu desenvolvi projetos em Carnaúba dos Dantas, que é no interior do Rio Grande do Norte, para questionar essa mentalidade e carência de formação dos professores e para valorizar os valorizar os conhecedores tradicionais e para promover uma integração entre as diferentes gerações. Então, a proposta educacional concebida, ela consiste em 3 grupos de ações interrelacionadas, né? Que, em geral, elas acontecem simultaneamente. As ações são: primeiro, levantar os etnoconhecimentos. Isso eu não vou abordar com vocês aqui, porque é um trabalho etnográfico, né? Mas, porque os projetos, eles duraram 4 anos, né? Foi do início de 2007 até o final de 2010. Então, foi um projeto longo e que depois ainda se estendeu com o contato relativamente regular com o pessoal. Então, as ações, 3 grupos de ações: levantar os etnoconhecimentos, ministrar um curso para os professores locais. Então, logo no início nós começamos com esse curso, mas foi um curso estendido, foi um curso de 1 ano. 1 ano porque também eu queria que a vivência do ciclo anual estivesse, pelo menos uma, contemplada naquele passar do tempo, né? E promover as aulas de campo, nas quais os conhecedores locais é que são os professores. Nossos professores, quer dizer, meus professores, inclusive. Então, tá aqui alguns deles: a dona Rita, de patrão, seu Josias, seu Zé Cirino, seu Deca, seu Adalgiso e seu Manuel, pois houve outros que não entraram. Então está aqui, ali não aparece muito claramente o Brasil, mas acho que vocês sabem onde que fica o Rio Grande do Norte. E aqui em vermelho, Carnaúba dos Dantas, que é um município que fica a 230 quilômetros de Natal, do Seridó Oriental, o sertão. Aqui está a equipe levando os convidados que funcionaram como avaliadores externos para conhecer o município e o nosso trabalho lá. Esse na Kombi do projeto. Essa Kombi foi comprada com recursos do CNPq e a gente mandou grafitar a Kombi. Grafitar com o que é motivos associados aos temas do projeto e a valorização do local. Então, ali na Kombi, aqui é a face do dia, né? Durante o dia. Então, tem o conhecedor, tem o cacto, tem a flor do cacto, tem as pinturas rupestres, tem a rajada, tem o açude, tem as plantações, etc.
E aqui os avaliadores externos, que é a Flávia de Mello, de Ilhéus, o Júlio de Ilhéus e o Leandro de Ilhéus, e a equipe do projeto. E do outro lado, à noite. Não é? Então, temos então um observatório natural aqui, nós temos a briga do Tejo com a cascavel e o pinhão, onde ele pode beber para um antídoto àquele veneno da cascavel. Nós temos aqui o carneiro encantado, temos a lua, temos as constelações, etc. E houve uma nova visita do Leandro, do Júlio e do Alejandro, que eu falei para vocês. E o Alejandro, ele é atualmente o presidente da Sociedade Interamericana de Astronomia na Cultura. Esse é o Alejandro que eu falo para você. Já tinha comentado. Houve uma nova visita deles para lá. Então, há 3 conjuntos, em geral disjuntos, de atores na comunidade, que nos interessava trabalhar. O primeiro conjunto é o público infantil e juvenil. O outro conjunto de atores são os professores, que aqui estão numa posição incomum, mas é que no curso também teve a aula envolvendo o corpo, a dança, etc. Não é? Porque se eles não têm de onde ter isso, e você pode levar, então vamos levar isso, porque o corpo é importante. É um paradoxo a questão do professor, porque o professor, mesmo que ele use recursos tecnológicos, etc., mas no geral o professor acaba sendo obrigado a cair numa aula expositiva, porque não tem tempo, tem muito conteúdo, etc. Mas mesmo na aula expositiva, seja lá o que for, ele usa o corpo. Mas nós não usamos o corpo. A gente está super exposto a excitações e provocações sexuais, mas o corpo, a gente, na verdade, é embotado. Então, um instrumento que continua sendo central para o professor, que é o corpo, ele pouca consciência tem. Então, ele pouca consciência tem da expressão que ele vai passar, como que ele tem que fazer, o que é que ele tem que fazer. E esse corpo fica um corpo muito assim, ele fica muito inexpressivo. Então, outro conjunto de atores, eu fiz um parênteses, peço desculpa, mas é que os professores estão nessa posição e eu escolhi para destacar isso. E o outro conjunto de atores são os conhecedores tradicionais. Esses 3 conjuntos de atores, na verdade, a relação entre eles aqui, claro, entre os professores e os alunos existe alguma relação, mas mesmo assim muito limitada em vários aspectos. E entre as crianças e jovens e os conhecedores não há relação, e entre os professores e os conhecedores não há relação praticamente. Então, como completar as possibilidades de interação entre esses conjuntos de atores, que apesar de habitarem todos a mesma comunidade, eles não se comunicam entre si desde uma perspectiva integradora. Então, esses nossos projetos, eles põem em prática uma proposta concreta para incentivar essa interação, para criar vínculos, para estimular a continuidade desses vínculos e desses contatos, a valorização dos profetas, porque os conhecedores tradicionais no interior nordestino muitas vezes são chamados de profetas porque eles fazem previsões de como vai ser o período de chuvas, etc., no ano seguinte. Valorização dos profetas e atualização dos conhecimentos dos profetas junto aos professores, crianças e jovens. Então está aqui uma aula do seu Josias, uma aula para os professores, durante o curso que eu organizei, porque eu organizei o curso, mas dentro do curso tinha as aulas, quem eram os professores eram os conhecedores, né, como eu falei, no Riacho da Cheia Grande. Então está aqui seu Josias, que o conhecimento que seu Josias tem é fantástico, e é aquele conhecimento tradicional.
holístico, quer dizer, ele conhece sobre os minérios, ele conhece sobre as plantas, sobre os usos, ele conhece sobre os astros. O que ele conhece, eu não encontrei nenhum conhecedor, em particular sobre o que nós chamamos de astros, céu, etc. Eu não encontrei nenhum conhecedor que soubesse tanto quanto ele. Mas é um conhecedor assim, então, geral, né? Plantas, animais, comportamentos, etc. E aqui ele está dando uma aula para a gente, né? E eu estou aqui, ó, fazendo as minhas anotações na aula dele, da aula dele. Aqui está o seu Josias, ele está ensinando algo do que ele sabe do céu noturno no meio ambiente para os estudantes da escola rural, no povoado da Rajada, uma outra aula já direto para crianças. Aqui ele está dando uma aula de campo, porque durante o curso que eu ministrei, os professores começaram a levar esses conhecedores para dar as aulas de campo, né? Aqui então são as professoras Dinaura e Regina. A Regina tem um grupo de alunos especiais. Então, uma aula de campo do seu Josias, aqui no Horto Florestal, do Carnaúba, para esses grupos. Aqui, aula do seu Deca, aprendizes grandes e pequenos, sendo conduzidos para uma outra trilha, uma outra forma de olhar, de entender e de se relacionar com o ambiente. O seu Deca vai lá na frente de Chapeuzinho, e essa foi a aula de campo do seu Deca para os professores de Carnaúba, também durante o curso que eu organizei, no sítio dele. Então, está aqui o seu Deca, esse de chapéu, e vocês estão vendo, né, a mistura, e tem as crianças não estavam no curso para professores, mas eles estavam na aula do seu Deca. Aqui uma aula de campo do seu Zé Cirino, para os professores também, durante o curso que eu organizei, no Jardim Botânico da cidade. Está aqui o seu Zé Cirino. Aqui o seu Zé Cirino repetiu, entre aspas, que é impossível eles repetirem, né? Então, modo de dizer, né? Ele repetiu com estudantes da Escola Rural do Povoado da Rajada. Essa daqui é aquela foto que eu já mostrei no início. Está aqui o seu Zé Cirino ensinando para os alunos da Escola Rural da Rajada, que é uma escola multisseriada, uma turma multisseriada, uma experiência de inverno, né? De como você observar a barra, como é que está a barra, que são as nuvens no horizonte, no pôr do sol do dia 18 de outubro, né? Então é uma experiência de inverno, né? E ao lado os trabalhos das crianças terceiro e quarto ano sobre essa experiência de inverno na aula do seu Zé Cirino. Isso foi uma iniciativa da professora da escola. Isso daí já a coisa, você perde o controle. Qualquer coisa que você encaminhe, inicie, você perde o controle, né? Felizmente, né? Felizmente. E nem sempre a perda de controle vai para um lado que você quer, mas às vezes vai para lados maravilhosos como esse, que vão além do que você até esperaria, né? Aqui é uma aula de campo do seu Adalgiso, outro conhecedor, para professores também durante o curso. E aqui, o seu Adalgiso é esse daqui de chapéu, ele está explicando para nós a localização do ninho do caboré. O ninho do caboré, que é esse buraco aí, a localização dele é um indicador de como será o inverno, né? E o caboré é um tipo de corujinho. Está aqui um casal de caborés. E a localização do ninho deles é um indicador do inverno. O seu Adalgiso é outro exemplo incrível da inteligência contra a monocultura, né? A erosão, os agrotóxicos. O que ele sabia, como ele fazia para evitar, para contornar. Então aqui está o seu Adalgiso: macaxeira, girimum, melancia, machixe. E aqui está o seu Adalgiso dando aula para as crianças de outra escola rural de Carnaúba, que é do povoado do Ermo, sobre as propriedades das plantas e os seus usos medicinais, né? Aqui uma aula de campo do seu Manuel, para professores, também durante o curso que eu organizei. Quando eu digo que é para professores, é sempre... Não. Quando eu digo que é para professores, eu já tinha falado, mas vou repetir, né? É sempre para mim também, né? Perto de um açude, essa aula foi perto de um açude, lá faz calor. Então, naturalmente, você
estende para isso. Aqui está a terceira aula dessa turma da professora Regina, a terceira aula com um terceiro conhecedor diferente para a turma dela. Então, após esses projetos, esses estudantes, eles têm uma compreensão bastante distinta dos profetas e do tipo de conhecimento que os profetas possuem. Isso tudo, o ponto básico é esse, isso tudo continuaria ausente da escola, se não fosse por iniciativas desse tipo. Está lá a escola, o conhecedor mora do lado, está na cultura, mas não está na escola. Porque a escola, como foi discutido ontem, na verdade, ela é um elemento do nosso sistema cultural, que está muito mais para a doutrinação do que para a educação, não é? Então, isso tudo continuaria ausente da escola, se não fosse. Então, que tal você experimentar isso nas suas escolas? Não? Arrisca. Então, um ponto central nessa abordagem, abordagem antropológica, é o incentivo à cooperação e à solidariedade humana. Então, e notar aqui, eu abro um parênteses, né, porque eu me posiciono contra Olimpíadas do Saber, Olimpíadas de Matemática, de Astronomia, de Biologia, cujo ethos é a competitividade, né, que é exatamente o extremo oposto do que mais carecemos atualmente. Bom, a escola é uma esfera de ação e etapas chaves naquele processo que eu falei, no processo anterior. Mas ela não é a única, quer dizer, só com a inclusão e a participação da comunidade é que o contexto se completa e a prática atinge o seu objetivo principal. Agora, a comunidade, porém, comunidade entendida segundo uma acepção ampla, que inclui as pessoas, é óbvio, né? Alunos, funcionários, professores, pais de alunos, parentes, amigos, vizinhos em geral, mas igualmente inclui todos os seres vivos, ambientes e relações das mais diversas que existem e nos são importantes onde moramos. Então, inclui todo mundo, é muito importante incluir as crianças, como já falei. Aqui eu coloco de novo o seu Adalgiso, mas agora com o neto dele, Fernando, que começou a estranhar, que as pessoas começaram a procurar o avô dele. Como assim? Por quê? Não é? Sim, existem histórias de exclusões, essas pessoas são excluídas. Essas pessoas são excluídas da comunidade. Eles são discriminados por causa da cor da pele, por causa da idade, por causa da não escolaridade. Eles são pessoas excluídas. Nós não podemos ser coniventes com isso, no que estiver ao nosso alcance. E tem muita coisa que está ao nosso alcance, bem mais do que a gente costuma considerar. Então, o seu Adalgiso tinha sofrido uma série de retaliações discriminatórias onde ele morava, no povoado do Erro. E inesperadamente o projeto veio reerguê-lo junto à própria comunidade, inclusive. Aqui está seu neto, a neta, claro que está numa posição assustadora, porque com os dentes postiços. Esse daqui foi a criação da Educar. Esse daqui foi um evento muito importante, ele foi um subproduto do primeiro projeto. Então, foi a criação da Associação de Educação e Cultura Carnaubense. E aqui estão à frente alguns dos conhecedores tradicionais que foram os fundadores de honra dessa associação, né? A sede provisória da associação, aqui uma assembleia na comunidade, uma assembleia da associação, onde tem os conhecedores aqui e os jovens lá atrás. E infelizmente os conhecedores têm conhecimentos que nós não temos, e uma forma de conhecer e uma forma de relacionar com ambientes, mas eles também têm idade avançada. É mais provável você morrer quando você tem maior idade. Infelizmente a morte pode vir a qualquer momento, não é? Mas costuma acontecer com maior frequência, estatisticamente com mais idade. Então, se você tem mais idade, é mais provável que você morra, não é? Infelizmente, seu Zacarias aqui já morreu, mas está aqui uma homenagem a ele.
E é interessante, é importante trazer esse tema, vou abrir um parênteses, trazer esse tema da morte, né? Não se fala na morte. Aí nós estávamos conversando ontem, depois da mesa redonda, esses receios que as pessoas têm, né? Quando parece que você está ameaçando um sistema de conhecimento que foi construído ao longo de muitos séculos, como se fosse a verdade, como se fosse a única verdade, como se fosse a melhor verdade que nós temos, né? Quando a gente sabe que as culturas tradicionais, como eu disse, sempre souberam a verdade que importa, mas nós achamos que nós sabemos o que importa, na verdade. E aí o Néstor Camino comentou que isso tudo podia ser uma expressão da transmigração para a parte acadêmica do medo da morte, né? De você não querer se desapegar de uma forma de conhecer que você já tem, que ela lhe dá sentido. Imagina, você já tem uma forma de conhecimento construído, você está convencido que aquilo é verdade, você até no seu íntimo, quando vai dormir ou em outro momento mais inspirado, você sente tantas conexões, como que aquilo pode não ser verdade? Então imagina um sistema de conhecimento que de repente vão querer questionar, mas aquilo dá sentido para a minha vida, vão querer tirar o chão. Aí o Néstor Camino fez esse comentário que eu acho muito pertinente, porque também é uma questão que eu sempre trago à tona, não nesse ponto que ele levantou, mas no ponto de que, escuta, a morte é um elemento que nós todos sabemos que está presente, mas ela fica ausente. É como diz o Frei Beto, as situações limite da vida não são abordadas em sala de aula, na escola. Então aqui está o Martim, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Carnaval dos Dantes, fazendo a experiência da garrafa, que é uma experiência que você faz no dia de São João, né? Então você enterra a garrafa cheia de água, você enterra a garrafa aqui embaixo, em cima de onde está a garrafa você faz a fogueira, e no dia seguinte você vai ver o que é que aconteceu, se ela está se transbordou a água, se não transbordou a água, e o que é que isso significa para o inverno. Ou seja, essa experiência é feita no dia de São João, que todos sabemos que começa depois das 6 da tarde do dia 23, porque isso segue um calendário lunar ancestral, em que o dia começava no início do que para nós é a noite, né? Então, no dia 23, as fogueiras só podem ser acesas depois das 6 da tarde. A tradição nordestina é forte nisso. Em São Paulo também? Pronto, é o calendário lunar. Quando no calendário católico, o dia de São João é dia 24. Então, na verdade, ele começa depois das 6 da tarde do dia 23. Né? Aqui é o nascer da lua no Seridó, coisa... Só a imagem do nascer da lua. Um casal abraçado, olhando. Aqui uma parada de ônibus entre o povoado do Ermo e a cidade de Carnaúba, né? Olha que imagem pitoresca, né? Aqui uma flor de jerimum, aqui as flores do Seridó, porque em geral as pessoas do sul, sudeste acham que o nordeste é só aquela terra rachada da seca. Infelizmente tem aquilo sim também, mas tem muitas outras coisas e tem as belezas todas. Aqui estão algumas flores do Seridó para vocês. Aqui a coroa de frade, aqui os minérios, aqui sementes e minérios, aqui minérios e ferramentas pré-históricas de pedras, que lá está cheio de sítios rupestres. Aqui a flor e o fruto do cardeiro. As incisões na rocha antes do descobrimento, próximas a riachos sazonais, pinturas rupestres de antes do descobrimento nas serras. Aqui uma mangueira florando redondo. Eu não posso mostrar, não vou mostrar tudo, mas eu tirei 8 fotos, né? 8 fotos ao redor da mangueira para mostrar que ela estava florando redondo, né? Porque a mangueira florar redondo e segurar a carga é um indicador de inverno, né? De chuva para o ano seguinte.
Aqui os professores, numa das aulas do curso, né? Uma parte do corpo, e como eu digo, quem leva essas atividades tem que participar, né? Aqui estou eu também participando, é claro, eu vou perder uma aula dessa, né? Aqui, a nossa abordagem privilegia a vivência, como eu tanto falei. Aqui está a equipe do projeto A Vida para Provar da Casca do Marmeleiro, que é bom para problemas gastrointestinais, né? Deu água no Rio Carnaúba no inverno, quem é que pode resistir? Então tem os alunos do curso aqui aproveitando, mas nós também aproveitamos vários meses depois para o eclipse da Lua. Então, naquele mesmo rio que deu água, mas como ele é sazonal, em geral ele não tem água, nós fomos na madrugada do dia 21 de fevereiro de 2008, uma aula de campo no curso que eu dei para eles, para apreciar o eclipse da Lua desde o leito do rio Carnaúba. Aqui está o seu Deca marinheiro, com uma árvore de cumaru, ele está tirando a casca. Essa árvore, essa casca tem propriedades medicinais, anti-inflamatórias, e está aqui o seu Deca ensinando para as professoras de Naura e Regina as propriedades da casca do cumaru. Aqui uma oficina que eu fiz para os professores de lá, e aí não eram só os professores do curso, eram os professores em geral, durante a semana pedagógica no município, oficina Pedagogia dos Saberes da Tradição. E o que é muito, muito importante no planejamento anual, fazer o planejamento anual, quer dizer, incluir o conhecimento tradicional, local, em aulas de campo, conduzidas por conhecedores tradicionais da comunidade, nas atividades curriculares regulares da escola, não uma coisa pontual aqui e ali. Fazer parte orgânica do encaminhamento. Depois da semana pedagógica, os encontros regulares continuaram, mensalmente. Vocês estão vendo aqui os produtos no chão, o que os professores vão trazendo, mas os professores iam além, né? Eles faziam as práticas deles e traziam, eles montavam PowerPoints com músicas de fundo, eles aproveitavam essa tecnologia para apresentar o resultado do que eles tinham feito com os alunos e com os conhecedores tradicionais. E eles, independentemente, já depois do curso, eles tinham, as iniciativas deles foram das mais variadas, independentes. Eles acrescentaram outros conhecedores tradicionais, Dona Gertrudes aqui, agregaram outros professores, Jailene aqui. No espírito do projeto, essas iniciativas elas têm sido das mais autônomas. Está aqui o seu Zé Cirino, esse é o Zé Cirino mostrando ali a propriedade da planta pata de vaca. Aqui o seu Zé Cirino está subindo a Serra da Rajada, que é em frente à casa dele, praticamente, essa é a Serra da Rajada. Estão lá os alunos, e as iniciativas têm sido surpreendentes, têm tido os registros, conforme eu já falei, os alunos vão registrando as experiências de inverno, ali as plantas e as suas curas. As experiências têm sido tocantes, de fato, e belas. Então, aqui em junho de 2013, já alguns anos já depois do fim do projeto, mais uma aula no sítio do seu Deca. Estão lá as crianças, né? Aqui, então, entrevistando, e elas, né, gravam em celular, tiram foto, filmam, depois vão trabalhar isso junto com as professoras. Então, a proposta básica dos projetos, ela continua, graças aos professores locais que abraçaram a ideia, né, a proposta, e incluíram aulas de campo ministradas pelos profetas da região nos planejamentos anuais das suas turmas, ano após ano, após vários anos e mais de uma vez por ano. Então, eu estou terminando. Então, da perspectiva antropológica, desde que não positivista, porque também a antropologia tem uma vertente positivista, bem entendido, né? Quando eu falo antropologia, não estou falando antropologia e ponto. Então, da perspectiva antropológica, desde que não positivista, a astronomia cultural claramente pode indicar-nos importantes realizações epistemológicas não ocidentais. Então, os resultados obtidos
apontam claramente para a pertinência da referida proposta e eficácia das ações educacionais implementadas. Ou seja, se você tiver determinação e algumas dicas e orientações, e você quiser arregaçar as mangas e tocar em frente a coisa, eu garanto que dá para incluir astronomia cultural, ainda é chamada assim, mas eu garanto que dá para incluir astronomia cultural no ensino de astronomia. Embora um pouco estranho, mas dá. Eu acho que esses exemplos mostram isso. Então, essas ações educacionais se mostraram bastante inclusivas e apropriadas para encaminhar uma abordagem mais adequada para as sociedades humanas multiculturais, pluriepistemológicas, segundo uma perspectiva de educação intercultural. Tem elementos que eu não trouxe à tona aqui, mas tem vários subprodutos desses projetos. Porque aquelas crianças, que elas nem olhavam para aqueles velhos, ou olhavam discriminadamente, por causa dos projetos, elas não só passaram a respeitar aqueles velhos, como os outros idosos. E mais, elas incorporaram. As professoras descobriram que os alunos, quando tinham certo tipo de dúvida, eles, sozinhos, iam até os conhecedores para perguntar alguma coisa. Ora, esse exemplo de integração intergeracional além de tocante, é fantástico, né? É excelente, na minha opinião. Então, para maiores detalhes sobre a proposta, procedimentos, dificuldades, resultados, então vê as referências que eu incluo no trabalho da palestra, que eu incluo, que vai ser disponibilizado oportunamente pelo Sobreira, e também tem o que eu falei do livro e o artigo da RELEC, que já está disponível, né? E as referências ali, que estão ali citadas. Então, agradecimentos então, a todos de Carnaúba, né, aos conhecedores, os nossos professores, aos alunos do curso, aos alunos dos nossos alunos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e os moradores em geral, né? Aos membros das equipes dos projetos, ao CNPq e ao FRN, no apoio a esses projetos em particular, aos organizadores desse evento, né, em especial aos esforços do Sobreira e do Juan, a FAPEG e a UFG, e a vocês que estão prestigiando essa palestra, muito obrigado. Tem aqui as referências, mas que eu acho que não precisaria ter, vocês vão saber onde encontrar, vamos deixar nessa imagem. Muito obrigado. Vamos abrir a Martim. Em primeiro lugar, agradecer ao professor pela palestra. Eu conversava com o senhor antes da palestra um pouco do meu relato pessoal. Eu sou formado em História, sou advogado, sou astrônomo amador, sou neto de astrônomo cultural. No entanto, nenhuma dessas formações me habilita para ser um profissional do ensino de astronomia superior. Daí é fato consumado mesmo porque é necessário todo o conhecimento técnico, de astrofísica, cosmologia, que nas áreas em que sou formado não habilitam. Então eu pergunto ao senhor, como poderia ser absorvido, inserido, aproveitado o conhecimento do pedagogo, do sociólogo, do antropólogo, do historiador, ao nível superior da astronomia? Teria que se partir uma iniciativa das universidades, das faculdades, ou seria uma coisa a nível superior do Ministério da Educação, alguma coisa para que se insira a astronomia cultural, a astronomia acadêmica? Qual seria de médio a curto prazo, na visão do senhor, para que todas essas áreas se estejam, vamos dizer, em conjunto, trabalhando em prol da astronomia, sendo que em vista desse trabalho ao nível escolar, está sendo feito de grande mérito, de grande valor com esse projeto? Eu agradeço as palavras. Agora, veja, como as coisas são feitas, você certamente
depende de ações em nível governamental. Mas como foi comentado ontem, muito brevemente, mas eu imagino que Cristina vai aprofundar isso amanhã, como foi comentado ontem muito brevemente, a Base Nacional Comum Curricular, ela estava ausente de todas essas questões, daquelas palavras-chave que eu falei, estava ausente. É claro que estava aberto para contribuição, no que dependeu de mim, eu enfiei todas as contribuições que eu podia lá, mas que não constaram, na verdade, né? Porque houve pressão de sociedades científicas, a própria mentalidade que prevalece, mas claro, para fazer essa inserção que você está trazendo à tona, seria pertinente, teria contribuição, você precisaria também de que num nível maior ela acontecesse, porque se ela não acontecer em alguma linha pelo menos de diretrizes que seja, aí ela não vai para a formação do professor. Se ela não vai para a formação do professor, o professor não se sente seguro com isso. Eu diria que aquele professor que acha que gostaria de arriscar enveredar por alguma coisa nessa direção, ele deve se atrever e deve ir atrás do tempo perdido e completar ele próprio a sua formação, porque ele não teve. E aí, porque ele não teve, ele não pode fazer mais nada a respeito? Ele pode fazer muita coisa a respeito, né? Bom, né, eu sou, o que eu sou? De formação, né? De formação, estou falando de formação. Eu sou físico, professor de física, bacharelado em licenciatura. Eu sou mestre em física das partículas elementares, com doutorado em astrofísica de plasma. E pós-doutorado em astrofísica de plasma. Né? Embora enquanto eu fiz o meu pós-doutorado, eu fui ter as minhas aulas de desenho e de arqueologia. Mas enfim, eu tenho uma formação, mas sempre com forte interesse em educação, sempre atuando em educação e sempre tentando me manter familiarizado com a literatura, etc. E tendo as minhas próprias ideias. Todo mundo tem as próprias ideias. Você desenvolva as suas próprias ideias. Né? Então fui atrás de tempo perdido. Então eu fiz a minha formação em antropologia. Né? Eu fiz os cursos. Né? Além disso, eu estudei por minha conta, mas não só autodidata. Eu fiz os cursos com antropólogos. Eu trabalhei com antropólogos como colegas, trabalhando junto, aprendendo com eles. E eu fiz o trabalho de campo. O trabalho de campo em antropologia é insubstituível. Então, eu fui fazendo aquilo. Eu estou precisando um pouco mais disso, então eu vou fazer isso. Mas não é uma questão de que você vai fazer tudo. Então agora, que troço é esse agora? Self-made man não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que qualquer um pode ir atrás da coisa que acredita que é importante, que precisa, que está fazendo falta. Eu senti esse tipo de carência, então eu fui atrás de suprir. E eu não sou nenhuma excepcionalidade, eu posso lhe garantir isso. Qualquer um pode fazer, basta você ter determinação para isso. Isso no nível pessoal. Agora, batalhar para que essas coisas cheguem no nível maior, das diretrizes e instâncias governamentais, etc. Tem muito para mudar na mentalidade, muito. E as sociedades científicas vão ser todas reacionárias, no geral. Sim, eu também escrevi para a Associação Brasileira de Antropologia, quando eu estava dando a minha contribuição para a Base Nacional, também escrevi para eles. Falei, escuta, olha, isso daqui assim, 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 está ausente e tal. Vocês precisam intervir. Eles me responderam. Disseram, nós já interviemos. Nós já interviemos, desculpa. Nós já interviemos. E nós enviamos. O que eles mandaram para a Base Nacional era, em muitos pontos, coincidia com as reivindicações que eu também já estava incluindo. Só que a gente vê agora em julho, na segunda edição revista, que ela continua desse jeito.
Mas eu não quero trazer muito à tona isso. Isso daí, de algum jeito, Cristina vai encaminhar amanhã. Eu fiz uma pergunta por conta do professor. O professor Canhar, por último, Não, deixe mais uma pergunta além da dele. Não, eu queria dizer que... Que hora é essa? Já que terminou o tempo. Eu queria dizer que achei ótimo, aprendi muito, vejo com grande simpatia, mesmo porque parte da minha vida eu vivi longe da civilização urbana e sei do grande valor da sabedoria simples, da sabedoria do campo, da sabedoria nativa do lugar. Mas há algumas limitações que são impostas pela vida prática, não é? Uma delas é que esse número de professores do seu projeto está em extinção e não vai ser reposto por uma nova geração desses professores com essa, digamos, sabedoria regional ou sabedoria rural, digamos, não é? E há outro problema de ordem bem prática. Se o menino que da sua história foi fazer perguntas que lhe ocorrem, fazer perguntas da escola ou qualquer outra pergunta ao avô, e nesse momento alguém da sua família estivesse, por exemplo, morrendo, ele devia, esse é um problema concreto, ele devia continuar a ir buscar uma solução com o professor dessa história, ou ele deveria procurar o médico e a ciência? São problemas concretos. Não há nenhum problema aí onde você está falando. Não há nenhum problema, porque na sua visão, que ainda separa, corta, é dicotômica, na sua visão, fazer uma coisa, porque você está sendo. Quando você faz uma coisa, você exclui a outra. Na minha experiência com os conhecedores tradicionais, não tem nenhum conhecedor tradicional que conheça muito sobre as plantas medicinais que não saiba recorrer ao médico, e eles recorrem. Não há incompatibilidade. Ontem o próprio Luiz, que estava aqui, comentou, quer dizer, esses saberes você lida em diferentes domínios. Nós é que achamos que só existe um domínio, que é a nossa visão. Sobre a outra parte do seu comentário, infelizmente é verdade, eles estão em extinção. Mas é uma extinção que nós podemos aplacar parcialmente se a gente conseguir trazer mais aprendizes desse tipo de coisa e valorizar isso. O problema é como eles são olhados. E aí eu tenho um terceiro ponto que eu ainda vou corrigir a sua fala, se me permite. Quando você falou, não, esse conhecimento que eles têm, esses conhecimentos simples, não há nada de simples no conhecimento deles, nada, nada. E isso a antropologia já mostrou desde antes de Lévi-Strauss, com Lévi-Strauss e além. Não há nada de simples. Nós, de novo, da nossa perspectiva, que consideramos que nós é que sabemos como as coisas são, e o nosso conhecimento é super complexo, nós sabemos resolver equações íntegro-diferenciais, você quer mais do que isso? Então nós consideramos que aquele conhecimento é simples. De simples não tem nada. Reformular essa nossa cabeça é que é o problema. Mas eu acho que aí é que está o X da questão. E se a gente não fizer isso, a gente vai continuar sendo um monte de gente que reproduz o que está por aí o tempo todo. Isso não é o melhor para nós, nem para o planeta, nem para a nossa convivência harmônica multicultural. Obrigado, Sr. Feliz. Infelizmente, nós temos que sair do nosso espaço aqui. Eu peço o seguinte, aqueles que têm pôsteres expostos, se puderem levar consigo e depois retornar com eles, melhor, porque nós teremos que armar as exposições de pôsteres lá fora, no horário da tarde,
E teremos a parte do encontro de pesquisa que será coordenado pelo Néstor Camino na sala de cinema. A sala de cinema, vocês saindo aqui pelo teatro, aqui na entrada principal, fica atrás dessa parte coberta onde estavam os pôsteres no primeiro dia. Fica naquela direção do pátio, tem uma passagenzinha ali mais estreita, fica ali atrás. De todo modo, usando os conhecimentos tradicionais locais, basta perguntar para qualquer aluno que estiver passando, onde é a sala de cinema? Eles vão indicar para vocês, né? É uma boa forma essa de achar a sala de cinema, né? Isso, claro, para aqueles que têm interesse de participar do encontro de pesquisa, coordenado pelo Néstor Camino, que são as observações conjuntas. Aqueles que têm interesse em conhecer um pouco melhor, até fazer trabalhos de pesquisa que envolvam pós-graduação na área de educação e astronomia, eu vou coordenar uma conversa dessa lá no planetário, na sala de aula do planetário, tá? Claro que isso é para poucas pessoas, os demais sintam-se à vontade para fazer um almoço mais prolongado, passear, né? Não sintam-se obrigados a participar dos encontros, realmente só aqueles que estão interessados. E depois teremos os posters com coffee break e, por último, a assembleia. Bom, a assembleia será lá na sala de cinema, então, a partir da ocupação do Néstor Camino, lá será o nosso ponto de trabalho hoje. Amanhã voltaremos para esse espaço o dia todo. É que hoje, excepcionalmente, tem uma apresentação aqui às 20 horas e o pessoal já vai usar o palco, tá? Para fazer os ensaios. Tá bom? Obrigado, então. Até logo mais. Eu pretendo sair daí no planeta. Eu teria que ter alguém da família com o Néstor Camino na sala de chega depois do meio, pode ser isso, chega daqui, pode ser depois do meio, entendeu? Ou no começo, isso então, como que eu tenho um notebook, mas vocês têm muita memória, entendeu? Não, lá no planetário, vocês têm um notebook lá, pode utilizar ele. Não, ele é legal, mas eu já gostaria de levar. Aí a gente pode no sábado de manhã, o Paulo, sábado de manhã, eu vou estar no planetário.